Olá, eu sou Luiz Osório da Soma Investimentos. Vou apresentar os principais destaques recentes do mercado financeiro e os fatos mais importantes que temos que acompanhar na semana que vem, a partir do dia 12 de junho. Começando pelo cenário internacional, os dados recentes sobre a atividade indicam que a economia global continua se expandindo no segundo trimestre do ano. Entretanto, esse crescimento não se dá de forma uniforme entre as regiões. A União Europeia acaba de divulgar uma revisão do crescimento do PIB dos últimos dois trimestres, o último trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Em ambos os casos, houve queda de 0,1% do PIB, indicando que a União Europeia está em recessão técnica. A situação fica mais agravada quando se considera que a inflação continua alta, acima de 6%. No Reino Unido, o cenário é um pouco mais desafiador, pois a inflação dos últimos 12 meses foi de 8,7%, bem acima do que era esperado de 8,2%. Isso indica que os bancos centrais da reunião devem continuar aumentando as taxas de juros. Na quinta-feira da semana que vem, no dia 15 de junho, o Banco Central Europeu deve se reunir e esperamos que ele aumente a taxa em 0,25 pontos base, levando para 4% ao ano. Com relação aos Estados Unidos, o acontecimento mais relevante se deu no início do mês, quando o governo Biden concordou em promover uma redução dos gastos para os próximos 2 anos, até 2025, e com isso chegou a um acordo sobre o aumento do teto da dívida. Esse acordo vai permitir com que o Tesouro Americano emita novos títulos e possa, assim, honrar os seus compromissos, inclusive com títulos que vencem no curto prazo. O segundo ponto que merece destaque é que o mercado de trabalho americano continua aquecido. Em maio foram criadas 340 mil vagas de trabalho, bem acima do esperado, que era de 195 mil. Mesmo assim, a taxa de desemprego caminhou no sentido que o Fed espera. Ela aumentou de 3,4% para 3,7%. Na semana que vem, na terça-feira, dia 13 de junho, vai ser divulgada a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Espera-se que ela caia de 4,9% para 4,1%. Isso vai permitir que o Banco Central americano, que se reúne na terça e na quarta, mantenha a taxa de juros no nível atual em 5,25%. Na Ásia, os últimos dados mostram que a economia chinesa está se desacelerando no segundo trimestre com relação ao primeiro. Isso indica que o governo chinês pode anunciar novas medidas de estímulo à economia com o objetivo de atingir a meta de crescimento para esse ano, que é em torno de 5%. O Banco Central Chinês deve se reunir na quarta-feira, onde deve decidir pela manutenção da taxa de juros de 1 ano. No Japão, espera-se que o Banco Central japonês, que vai se reunir na sexta-feira, também mantenha a taxa de juros inalterada. Aqui no Brasil, tivemos duas boas notícias. A primeira é o crescimento do PIB do primeiro trimestre, que veio em 1,9% na comparação trimestral e 3,3% no acumulado dos últimos 12 meses. O setor que mais contribuiu foi a agropecuária, que cresceu mais de 20% no primeiro trimestre do ano. O segundo dado favorável foi a inflação medida pelo IPCA, que no acumulado de 12 meses, em maio, ficou em 3,94%, abaixo do esperado, que era de 4,04%. Na semana que vem, vamos acompanhar a tramitação do PL do arcabouço fiscal no Senado Federal e na quarta-feira teremos divulgação de vendas no varejo e, por fim, na sexta, a divulgação do IBC-BR, que é considerado uma proxy do crescimento do PIB no Brasil.